20, versículo 1, que diz da seguinte maneira: Então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, e veio e disse perante Jonas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida? E o tema em que o Senhor tem falado ao meu coração é: um espírito excelente exaltará a Deus. Agora sendo a parte 2 desta mensagem, amados. E só voltando ao começo aí da mensagem passada, primeira característica que torna, irmãos, um homem ou uma mulher de Deus a ter um espírito excelente que vem a exaltar a Deus, é aquele que se revela pela sua submissão àqueles que estão acima deles, como o Senhor nos tem deixado entender pela mensagem anterior. A segundo, irmãos, é um espírito excelente, ele se revela pelo interesse do bem maior, pelo interesse do bem maior. Se nós pudéssemos, irmãos, entender essa qualificação, essa característica que nós precisamos em oração pedir a Deus para nossas vidas, estaríamos, irmãos, nos autovacinando contra a exaltação própria, contra o egocentrismo, contra nos achar mais sábios de quem quer que seja, por mais que isso seja patente, por mais que isso esteja na esfera da vontade de Deus, que assim for, seja, irmãos, se nós agirmos desta maneira, sempre com interesse no bem maior, haveremos de exaltar a Deus, mostrar que realmente há um Espírito excelente em nossa vida, que é a submissão à voz do Espírito Santo a moldar o nosso caráter, irmãos. E Davi era um homem assim. A Bíblia diz que Davi, irmãos, ele foi chamado, designado pelo Pai de levar pão, alimento para os seus irmãos enquanto estavam o povo de Israel diante dos filisteus naquela batalha em que Golias, por 80 vezes, já tinha desafiado o povo, um homem, para o combate. E Jessé mandou Davi para alimentar os seus irmãos, mandou um presente para o rei e pediu também informações sobre como estavam as coisas, para saber como estava a situação do seu filho, bem como a do país. E a Bíblia nos diz, irmãos, que chegando ali, no momento em que estava ali fazendo e cumprindo em obediência a seu pai, por conta da primeira qualificação que nós meditamos, a Bíblia diz, irmãos, que ele ouviu quando o gigante saiu pela 8ª vez, pela 81ª vez que ele tinha saído. Ele saiu ali e desafiou da mesma vez que ele fez da outra vez, chamando um homem para lutar. E Davi viu que quando ele acabou de falar aquele gigante, todos os israelitas se refugiavam, se escondiam. Mas Davi, ele deixou de se preocupar com aquele bem que era do seu irmão, o qual já tinha feito, e se deu conta que havia algo maior que precisaria ser feito. E não mediu o custo para isso, que era a sua própria vida enfrentar Golias. Mas por conta da excelência e da disposição dele de sempre estar procurando, irmão, o interesse de um bem maior, e o bem maior ali seria a libertação do jugo de Israel, do povo do filisteu. A Bíblia diz que Deus, por conta dessa atitude de Davi, ele deu a Davi a vitória. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Davi, irmãos, ele fazia tudo isso
embora ele tinha certeza da promessa da coroa, que seria dele pela boca de Samuel, profeta, em nenhum momento, irmãos, ele fez isso ou agiu desta maneira com a intenção de buscar provar que ele era merecedor da coroa, não. Ele sabia que aquela promessa seria simplesmente por conta da vontade de Deus e não dos méritos dele próprio. Porque quando o próprio Samuel o coroou, ele mesmo com as suas palavras, considerou ser o menor da casa, da família de Israel, das tribos de Israel, bem como da família. E um espírito excelente também, irmão, se revela pela disposição e obediência ao tempo de Deus. Davi, ele não se precipitou, irmãos. Davi, a exemplo de Saul, ele não cometeu o erro de não ter que precipitar as coisas quando Saul foi reprovado justamente por esse fator. Que quando ele deveria esperar Samuel para oferecer o sacrifício e receber a orientação do profeta quanto à questão de lutar ou não, naquela ocasião contra Naás, um rei inimigo, amonita, Saul diz a Bíblia que ele vendo o exército sair e se desfazer, ficando apenas com 600 homens, diz que ele mesmo tomou por si a decisão de sacrificar a Deus, e tudo isso o desqualificou para o trono e para o reino. Porém, em contrapartida, irmãos, nós observamos que Davi, ele nunca demonstrou qualquer ansiedade quanto à promessa da coroa. Davi sempre, em todo o tempo, irmãos, demonstrava um espírito manso, um espírito paciente, um espírito totalmente entregue à providência divina, o que somente trazia sobre si o holofote, as suas virtudes e a graça que repousava sobre a sua vida, porque sendo ungido, diz a Bíblia que a partir dali o Espírito de Deus tomou conta da vida de Davi, amados. Assim, não é diferente conosco, servos do Senhor Jesus. Precisamos compreender que é fato que temos que trazer conosco todas essas qualidades, fora as que não vou mencionar aqui, porque é certo que existem muitas outras, mas trouxe à luz somente essa, segundo o que o versículo me trouxe. Porque quando Davi ele pergunta para Jonatas, que fiz eu? E qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante do teu pai? Davi queria fazer com que Jonatas, chamando Jonas à prova da sua integridade, não só como amigo, mas como ele tinha sido durante o tempo e a todo tempo na casa do seu pai Saul. Ele queria que o próprio Jonas pudesse apontar qualquer coisa que fugisse ao conhecimento dele, porque o próprio salmista Davi, irmãos, ele tinha esse cuidado, e esse cuidado era tão intenso que a ponto que quando ele orava a Deus, como diz o Salmo 19, ele compreendendo a excelência da palavra de Deus e do conhecimento de Deus, ele chega a exclamar: expurga-me de mim, ó Deus, os pecados que me são ocultos, e não permita que a soberba se assenhore de mim. Ou seja, Davi queria estar sempre sobre um espírito de humildade e de dependência total de Deus, segundo a sua vontade. E para encerrar, irmãos, um espírito excelente exaltará a Deus, é um espírito que se torna o que é pelo seu caráter próprio e não por oportunidades que se tornam realidade na sua vida. Eu vou repetir para que os irmãos guardem bem isso no seu coração,
se for necessário fazer como motivo de oração para a sua vida, se você não tem visto isso em você, porque a palavra é para nos guiar. O próprio salmista diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, ele diz, e luz para o meu caminho. Ou seja, toda a mensagem e a palavra de Deus que lemos, irmão, é para nos constranger a examinarmos a nossa vida e vermos a deficiência que temos. Para quê, amados? Para podermos, diante de Deus, buscar a excelência que Ele espera de nós, e essa excelência sempre o colocará em primeiro lugar em nossa vida, como alvo para a sua glória. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então vou repetir, irmão, um espírito excelente se torna o que é pelo seu caráter próprio e não por oportunidades que se tornam realidade na sua vida. Davi, irmãos, ele foi colocado e recebeu a coroa de Deus porque Deus encontrou em Davi um espírito excelente. Ele disse, encontrei um homem segundo o meu coração. E quando nós vemos a biografia, como disse, irmão, de Davi, vemos a trajetória do sentimento de Davi. Se você tiver o cuidado de olhar o capítulo 20 de 1 Samuel, qual li o primeiro versículo, você vai ver que vai ter uma oportunidade em que Davi, ao abraçar Jonatas, irmãos, ele chorou, os dois choraram. Mas diz a Bíblia, enfatiza as Escrituras, que Davi chorou muito mais. Ele, irmãos, que enquanto Jonas ia voltar para o seio da sua família, ia ter a oportunidade de continuar cultuando a Deus, ofertando o sacrifício que era costume e os rituais de direito do povo de Israel. Davi, irmãos, por conta da promessa de Deus, da coroa, e por conta principalmente do seu caráter, irmão, do seu caráter, da sua personalidade, ele estava sendo privado da sua família, agora estava sendo privado do encargo que tinha de tocar lira ou de combater pelo seu povo, e agora ele estava sendo também privado daquilo que ele mais tinha por excelência. Ele está na casa de Deus, como é revelado no Salmo 27, quando ele diz, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todos esses anseios de Davi e todas esses direitos que ele poderia ter e seria louvado se assim o exercesse, pudesse exercer, estava sendo agora privado, irmãos. E a Bíblia diz que ele chorou muito mais profundamente. Em vez de ir para casa ou para o palácio, ter a oportunidade de adorar a Deus, ele teria que agora ser um fugitivo. Ser uma pessoa que aos olhos do próprio povo de Israel e da sociedade de então, seria um homem renegado e desprezado. Que nós possamos vigiar, irmãos, porque há muitos que sofrem as consequências por buscar ser um dos 7.000 diante de Deus. Pense nisso. Mas eu quero encerrar aqui e agradeço a oportunidade, exortando a cada um de nós, irmãos, a buscarmos a Deus, para que o Senhor encontre em nós também um coração como um coração que agrade a Ele. Um coração que tenha um espírito excelente, certamente dependente da situação, sendo Davi privado de tudo isso que nós meditamos, sendo Daniel privado da sua nação, estando cativo os dois. A Bíblia diz que traziam em si, reconhecido até mesmo pelos inimigos, que havia nele um espírito excelente. Oxalá aqueles que nos rodeiam possam também encontrar em nós um espírito excelente diante desse reconhecimento, glorificar a Deus pelas nossas vidas. Amém? Que Deus seja louvado, e isso para todo sempre em nossa vida. Essa é a minha oração, é o meu desejo. Em nome de Jesus, um abraço a todos, amados irmãos.